Bom dia, alunos do segundo ano de redação de carreiras militares. Estamos na nossa aula 12 e hoje, antes de apresentar aqui o nosso assunto, vamos lembrar a vocês o que está correndo agora, é importantíssimo, eu acho, na vida escolar de vocês, para a própria expressão de vocês, é o Garança Poética. O Garança Poética está em aberto, recebendo as contribuições de vocês, alunos. Então, como este ano vai ser antecipado aí o encerramento dos envios, do recebimento dos trabalhos por nós professores, nós vamos voltar a isso em algumas aulas para lembrar a vocês, mas grosso modo, as suas poesias, as suas pinturas, as suas expressões de desenho, tudo que integra aí esse rol de obras da Garança Poética, o nosso limite é o mês de maio. Então já comecem a selecionar aqueles que já têm ou produzir aqueles que ainda não têm, então não tem pronto, certo? Eu acho importantíssimo para a expressão de vocês, é algo que fica de certa maneira, vamos dizer assim, eternizado, né? As contribuições têm sido belíssimas em todos estes anos, então é importante participar, deixar uma marca, certo? Deixar aquela marca de vocês, levar, isso tem um valor imenso afetivo, certo? É tudo que eu gostaria de ter no meu tempo de estudante, certo? E eu não tinha, porque eu já fazia poemas, já escrevia, né? Inclusive eu enchi 2 cadernos com ficção. Tudo isso você não tinha um canal de expressão. É muito importante até para que vocês amadureçam. Isso, pessoal, para quem não sabe, qualquer publicação que vocês tenham e em qualquer idade, ela vai ser indexada. Vocês têm um número técnico, né, o ISBN, que é colocado aí nessa publicação e isso faz parte do currículo de vocês para o resto da vida. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a expressão, é expressar-se, a arte, né? Não é só ficar aí na razão, é usar a emoção, isso é muito importante. Bom, dado o recado, nós estamos vendo que assunto, que é objeto do conhecimento, resenha crítica. E hoje nós vamos avançar agora com exercícios. Então, importantíssimo aí esse acompanhamento, porque a partir de agora é tudo que vai. Até a A3 nós vemos resenha críticas. Resenha crítica. Então, vamos segui-los, né? Seguir esses objetos de conhecimento a partir de alguns textos, né? Nós vamos apresentar a vocês hoje 4 textos, sendo que os textos de número ímpar, 1 e 3, eles são trechos mesmo de resenhas. E os outros dois são resenhas mais completas, né? Resenhas mais completas. Então, a gente vai ver neles o seguinte, né? Vamos proceder à leitura destes textos, atentando para alguns aspectos. Um bom texto, como estes textos que nós teremos hoje serão, eles são impossíveis de ser esgotados em pouco tempo, pessoal. Eles são, pela sua riqueza, eles dariam horas e horas de estudo, certo? Então, nós vamos ver alguns aspectos nele. Então, vocês têm que olhar neles, à medida que nós vamos fazer uma passada de leitura, depois propor um exercício, vamos retornar a esses textos, certo? Vamos lá, vamos ver os aspectos que nós enfatizaremos. O aspecto de finalidade. Os textos 2 e 4 são os mais completos, vão ser objeto de exercício. Tá? Então, vocês terão aí que ver a finalidade desses textos, o contexto de circulação e a parte de linguagem e seleção vocabular, que se estende bastante, né? É mais detalhado, é analítico. Os outros são raciocínios sintéticos, né? Se dizer assim em poucas palavras. E já essa parte de linguagem e seleção vocabular é algo de análise, você pegar parte por parte e ver tudinho. Observar também os aspectos de objetividade e subjetividade e ou subjetividade. Ou seja, tem os dois, só tem um. Qual deles então só tem um? Né? Nessa linguagem dos resenhistas. Como recursos para persuadir os leitores. Porque a resenha crítica, como nós já vimos, ela vai... A finalidade é interessar ou desinteressar o leitor. Então vocês vão ver qual vai ser a finalidade de cada uma delas. É que o leitor realmente
desfrute da obra ou é que o leitor passe ao largo da obra, vá pegar outra porque não é recomendado. Vamos começar, porque é muito interessante, o tempo é curto, né? Então, aqui nós temos o texto 1, certo? No texto 1, aqui tem uma, cabe uma, vamos riscar aqui, essa parte aqui tá? Fazer essa pequena correção. Agora, isso aí. Texto 1. Anne with an E retrata o amadurecimento de uma garota que enfrenta adversidades e desafios para encontrar seu lugar no mundo e ser amada. Ambientada na ilha de Príncipe Eduardo no final do século XIX, a série acompanha a vida de Anne Shirley, M. Beth McNulty, que seria a atriz que interpreta, certo? Uma jovem órfã que, após uma infância de abusos entre orfanatos e casas de estranhos, é enviada por engano para viver com um casal de irmãos em idade avançada. Com o passar do tempo, a pequena garota de 13 anos transforma a vida de Marília, Geraldine James e Matthew Cuthbert, R.H. Thompson, e toda a cidade com seu jeito extrovertido, sua inteligência e imaginação brilhante. Então, o que vocês têm aí, o que é? Já dá para ver, é um resumo, é aquela parte de resumo, certo? Ao mesmo tempo que tem um quê de introdução, e nessa introdução já vai dar o resumo do enredo, certo? No caso aí é uma obra narrativa, porque na verdade é uma série de Netflix baseada em um livro, certo? Esse é o contexto que não está escrito aí totalmente, mas no início, aí você vê nesse trecho, a ambientação e basicamente dá o resumo da obra. E vocês veem aqui essa estratégia que é bastante usada, né, nesses casos, quando se está falando de uma obra que é interpretada, um filme, uma série, etc., aparece aqui sempre a personagem e entre parênteses vai aparecer o nome do ator ou atriz que interpreta determinado papel. Então, nesse aí, vocês estão vendo, é uma parte de uma resenha. Vamos para o texto 2, esse sim, denso. O texto 2 é o feminismo leve e bucólico de Anne with an E, em inglês seria Anne com E. Né? Adaptar uma obra literária para o audiovisual não é tarefa fácil, principalmente em se tratando de um clássico centenário da literatura infantil, com mais de 5 milhões de cópias vendidas, como é a série de livros Anne de Green Gables, da escritora canadense L.M. Montgomery. Sucesso imediato no Canadá e no mundo todo, o livro ganhou várias adaptações. Eis que surge, com 7 episódios, criada e roteirizada por Moira Walley Beckett, de Breaking Bad, realizada pela produtora canadense CBC Television e pela Netflix. A série Anne with an E, Estamos falando de um agradável acalento para os nossos olhos, pela belíssima fotografia e para os corações, para os nossos olhos, né, e para os corações. Por seu drama denso e atual, que vem encantando o público pela sua simplicidade e leveza, ao tratar de temas atuais bem atuais, como feminismo, bullying, preconceito e adoção. A referida série conta a história de uma menina órfã de cabelo ruivo, Anne Shirley, adotada por um casal de irmãos, que buscavam inicialmente cuidar de um menino, mas se apaixonam pela pequena menina tagarela. De forma leve, porém firme, a história se passa no final do século do século XIX, na vila de Avalu, localizada na fictícia província de Prince Edward Island, e tem como motor a busca por pertencimento e o papel da mulher em uma sociedade com costumes rígidos e patriarcais.
Anne é uma menina diferente e criativa, vista pela comunidade como alguém de fora e estranha. Podemos considerá-la uma menina subversiva sem malícia. Inconscientemente, ela questiona o mundo cinza em que vive. Em contrapartida, a sociedade tenta podar sua imaginação, mas ao se agarrar em suas fantasias, a garota se protege de um histórico de abandono e maus tratos. Ao chegar em Green Gables, aos poucos, vai construindo um lar, amadurecendo e fazendo novos amigos. Essa transformação do meio e das pessoas que a cercam prende o espectador. Sejamos realistas. Numa época repleta de séries com representações femininas fortes e mulheres guerreiras que lutam para salvar o mundo, o mercado atual tenta vincular empoderamento com sexualização do corpo das mulheres. Mas essa série, de forma sutil e pura, decide construir o seu próprio caminho e com certeza terá êxito. A produção da Netflix é de altíssima qualidade. As paisagens nevadas canadenses formam um ótimo plano de fundo para a história que nunca conseguimos decidir se é feliz ou triste. Como uma novela bem escrita, desperta todo um espectro de emoções humanas. As qualidades técnicas são visíveis. O cuidado com o cenário e figurino, a paleta de cores que acentua o ar romântico e bucólico da narrativa e os enquadramentos que privilegiam a captação dos sentimentos das personagens são alguns dos elementos que merecem destaque. Para não deixar de mencionar, diferentes tabus são quebrados e tratados de forma sensível e honesta, como o desconforto em relação ao corpo, o padrão de beleza, o casamento e a relação de solidariedade com outras mulheres, que a gente chama de sororidade, né? A ideia de sororidade aparece em diferentes momentos. Veja o vocabulário aqui, ó. Desde a relação de cumplicidade de Anne e Diana, sua melhor amiga, e de respeito e lealdade de Anne e Marilla, é Marilla mesmo, certo? Mãe adotiva. De forma discreta, observa-se uma crítica ao comportamento de algumas mulheres que se diziam progressistas e sufragistas. Para quem não sabe, as progressistas do século XIX lá era um movimento sufragista que simplesmente queria que as mulheres votassem, conquistassem o direito de votar. Mas que possuíam dificuldades de entender outras mulheres, né, que não se enquadravam nas discussões de determinadas pautas feministas. O diferencial da série está sobretudo no fato de mostrar que não necessariamente é preciso chocar para discutir temas polêmicos. Isso realmente é interessante, é uma série que eu assisti. Nessa resenha, se está tratando somente da primeira temporada, que ele fala de 7 episódios, mas ele avança por mais 2. Ademais, a narrativa arrojada se dá a partir de um olhar muito sensível para tratar os dramas presentes no enredo, que envolvem questões atemporais e de atual relevância, como preconceito, desigualdade social, liderança feminina, bullying, luto e identidade. Por isso, vale a pena dar uma chance para Anne with an E. É quase impossível não se emocionar com uma produção que trata questões tão sérias e relevantes de maneira sensível, mágica e cativante. Para quem quiser conferir o material original com o sucesso da série, a editora Pedra Azul já lançou os 2 primeiros volumes de Anne of Green Gables e já anunciou o 3º volume para início de 2018. Aqui nós temos a fonte. Então a fonte vai ser importante para nós falarmos sobre o contexto de circulação. Vocês observem que ela é uma pessoa graduada, ou seja, tem um curso superior, e está publicando no site Delirium Nerd, né? Então veja o contexto de circulação. É um site da internet e que tem esse nome aí até em latim, Delirium, né? Delirium Nerd. É um site voltado para as questões do feminino, do empoderamento de mulheres e outras questões da cultura pop, tá certo? Mas basicamente antenado em questões do feminino. Ele basicamente resenha obras que têm alguma coisa a ver com as mulheres. Então, no texto 3 você tem do blog, tem um blog, diz assim:
Existem normas que definam o que é sanidade e o que é loucura, pois a busca e a aplicação de tais normas são as principais razões na vida de Simão Bacamarte. Médico da provinciana Itaguaí, ele gera medo e veneração ao tentar fixar o parâmetro da normalidade. Em O Alienista, Machado de Assis pretende mostrar de maneira satírica o funcionamento da ciência no Brasil do século XIX e como a população é, no mais das vezes, instrumentalizada em nome dos que detêm o poder. Aqui vocês têm aquelas informações principais, né? É a obra, o autor que está sendo, tem a personagem principal e tal. Então esse é um trecho aí que começa de uma provocação, né? Começa a maneira de iniciar a resenha, um trecho inicial, e se vai colocar depois as informações básicas sobre a obra, né? Fala um pouco da tendência da obra, a maneira satírica, né? Fala do protagonista e a questão de fundo, que é a questão do que é normativo, o que é sanidade e o que é loucura, porque realmente se trata disso. Nós vamos ver na próxima crônica, que está completa, na próxima resenha crítica, que está completa, certo? Quer dizer, há quase todos os trechos, nós cortamos apenas algumas excrescências. Texto 4, também muito bonito. Uma narrativa machadiana estarrecedora, certo? A obra O Alienista, e aí tem esse modo aqui, certo, pessoal, de um estilo de determinadas resenhas, colocar aí a referência mínima, né? Assis Joaquim Maria Machado, Rio de Janeiro, Editora Ática, 1882. Aí está dando as informações básicas para o leitor procurar a obra, se gostar da resenha, a partir da resenha e tal. Só houve aqui uma falha, eu vi no original, é assim mesmo que está, né? O ano não está batendo com a editora. No ano de 1882, isso é o ano da primeira edição, mas a editora não era a Ática. A Ática está pegando, certo? Este conto, que foi publicado em 1882, e publicou agora, já bem aqui no nosso século XX, aqui várias edições, várias edições, certo? Então, teria que dizer assim, editora Ática, 2000 e tanto, tal edição. Tal edição 2000 e tanto. Mas isso é o mínimo, certo? Vamos continuar. A obra O Alienista é muito mais que a história das peripécias e frustrações de um médico ao testar teorias sobre a loucura nos habitantes de uma cidadezinha. É exemplar, olha só, olha o vocabulário, é exemplar até sob o ponto de vista da teoria literária, veja o vocabulário, exemplo clássico de como é problemático definir o gênero conto. E há quem o chame de novela, classificação dos franceses para textos assim, com mais de 20 páginas. Isso já é outra discussão, porque vocês veem que o texto é longo. A gente vê conto, mas ele parece ser, então, é uma discussão de natureza um pouco técnica. Vejam a finalidade, né? O narrador, na terceira pessoa, quase descritivo, com adjetivos elogiosos e carregados de intenções irônicas, apresenta as descobertas contraditórias de Simão Bacamarte, o sábio psiquiatra. Enquanto relata as desventuras científicas do estudioso, que descobre ser a loucura o estado normal dos indivíduos e os normais os verdadeiros loucos. É exatamente isso. Machado implode as pretensões de encontrar uma receita racional e definitiva para as ações humanas. Argumentos razoáveis levam a consequências absurdas, mais ou menos como o neoliberalismo desenfreado, baseado nas expectativas racionais da década de 90, gerou, há alguns anos, a pior crise econômica já enfrentada pelo capitalismo. Aí o vocabulário já traz lá de um texto do século XIX e faz um enlace aí com o tempo, né? O tempo mais recente, e provavelmente quando foi publicada aí essa edição. O tom farsesco não vem só do esforço para separar demência e normalidade. Tom farsesco, né? Está ligado à própria confiança na racionalidade humana. O
casamento, já no início, o casamento de Bacamarte com uma viúva, entre aspas, nem bonita, nem simpática, se justifica por sua, entre aspas, novamente, constituição anatômica e fisiológica robusta. Vejam a estratégia de colocar com aspas trechos da obra que está sendo resenhada. Então, o casamento se justifica, né, pela constituição anatômica e fisiológica robusta dessa viúva, né? Garantia de filhos fortes e saudáveis. Isso era o que ele imaginava, que não vieram. Até o Simão Bacamarte olha para ela e diz assim, tem os quadris largos, uma boa parideira. Então, cientificamente, aquela era a mulher certa. Mesmo que ela não fosse bonita, ele não ligou para isso. Ele escolheu a esposa de maneira bem, digamos assim, científica, mas completamente, né, maluca, né? O conto tem no limite, como história meio oculta, a aventura paralela do próprio Bacamarte ligada ao fracasso da razão. Na história aparente, ou seja, a história de superfície, o protagonista é o cientista que age em Itaguaí e mobiliza as ferramentas do poder social e político para executar seu experimento. É isso, o camarada é um cientista maluco e para fazer as suas ideias valerem, ele vai conseguindo apoio, né, e começa a aprender todo mundo. Já dando spoiler aqui. Seu experimento, para executar seu experimento, afinal frustrado. Há quem veja nessa obra de Machado uma antecipação da crítica do filósofo Michel Foucault em A Relação entre o Saber e o Poder e suas instituições controladoras. Na história paralela, Bacamarte está só, com a pureza de sua fé na ciência. E só ao fim do conto ele, Bacamarte, e nos conta a grandeza de sua solidão. Como todo clássico, olha o vocabulário, o alienista é cheio de facetas que se atualizam com a leitura. Isso aqui é a própria definição de clássico. Cada época vê um clássico, sempre ele é atual, porque cada época vai descobrindo novas nuances. Ele mostra, por exemplo, como são férteis as teorias conspiratórias do povo desinformado, quando não há acesso aos mecanismos do poder. Então o povo começa a inventar, a justificar certas coisas, né? Quando Bacamarte começa a trancar seus loucos, veja que os loucos aqui está entre aspas, movido por legítimos propósitos científicos, ou não, né? A população desconfia dele e imagina motivações mesquinhas, como ciúmes, vingança ou cobiça. É interessante porque realmente ele começa a se vingar de todo mundo que o tinha maltratado em algum momento, que tinha alguma coisa contra ele, começa a prender, justificando cientificamente, começa a perseguir inimigos, etc. Assim, sem esgotar a riqueza do conto machadiano, que além de tudo é divertidíssimo, fecho o meu raciocínio. Opa, apareceu aqui primeira pessoa, hein? Tinha falado já em nossos olhos e corações, né? Para a extensão de conhecimento, o Alienista foi publicado no livro Papéis Avulsos, de 1882, época em que os árabes, de quem herdamos os numerais, a astronomia e muita medicina, eram, inclusive no Corão, modelo do espírito científico. E assim foram vistos por Machado de Assis. É um conto perfeito, que sempre desperta em mim a santa e nobre inveja de um admirador. A fonte aí, ó, veja, é interessante quando a gente vai ver o contexto de circulação, havíamos falado, homo literatus. Então, aqui, ó, é uma expressão latina. Esse site, o homem literário, o homem interessado em literatura. Então, o contexto de circulação é da internet e tal. Vamos ver, então, de volta. Muito bem, lidas as resenhas críticas, produza textos sucintos em resposta às questões apresentadas abaixo sobre os textos 2 e 4. 1. Indique semelhanças e diferenças entre os textos 2 e 4 no que se refere aos seguintes aspectos: finalidade, contexto de circulação e linguagem e seleção vocabular. 2. Aponte as marcas linguísticas, palavras e expressões, que denotam objetividade e as que denotam subjetividade por parte dos resenhistas. E 3.
aponte as marcas linguísticas, sintagmas nominais, adjetivais, verbais e adverbiais, que denotam a valoração, positiva ou negativa, que cada obra resenhada recebe dos respectivos resenhistas. Então vamos voltar aos textos, senhores. Então vamos retomar aí o texto 2, né? Que é a primeira das crônicas sobre a Anne Withany. E o que é que se perguntou? Se perguntou para nós olharmos sobre alguns aspectos como finalidade, contexto de circulação e a linguagem e a seleção vocabular. Então, a finalidade desse texto, aí, como toda resenha crítica, é o que? Ele vai dizer se vale a pena ou não vale a pena uma determinada obra. Como vocês viram já da leitura que nós já fizemos, nós já podemos adiantar que, até pelo que nós vamos ver aí sobre vocabulário, sobre a subjetividade, sobre os outros aspectos, que a finalidade é realmente fazer essa divulgação, certo? Da obra, né? E de interessar o leitor a querer assistir a uma série de Netflix. No caso, a Anne Withany, o Anne com E, no português. Esse Anne com E não é porque seja o início da palavra, é porque há várias formas de se escrever, de terminar no inglês. E ela sempre vai dizer assim, Anne com E, porque existem outros N com I, E, Y, etc. Assim por diante. Então, mas a finalidade aí dessa obra, ela é interessar o leitor. A mesma que vai ser, isso nessa parte ela é semelhante à crônica sobre o alienista, que nós vamos ver depois, novamente, né? É realmente interessar o leitor, divulgar a obra, fazendo com que o leitor, ou que o internauta procure, né? Assistir, desfrutar da obra, fruir da obra. Nesse ponto, há uma finalidade muito semelhante, né? A finalidade só muda o endereço, mas a ideia é a mesma, né? São resenhas críticas positivas, ambas essas resenhas críticas. Sobre o contexto de circulação, né? Nós vamos aqui adiantar para voltar aqui justamente na obrazinha, aqui na fonte, certo? Vocês veem que é um site chamado Delírio Nerd, é um site, portanto, de internet, e tudo que vocês já viram na crônica, o seu contexto de circulação é esse, certo? Não é nem impresso, mas é para interessar o internauta, um site voltado, nesse caso aí, para um público interessado no feminismo, né? Um público, a temática é o feminismo e a cultura em geral, a cultura pop, por outras referências que vocês viram aí. Muito parecido com o do texto, a resenha crítica sobre o alienista de Machado de Assis, que também vocês vão ver, ele vai estar num site chamado Homo Literatus. Ambos são só vocês já veem aí o nome, né? Delirium é uma palavra latina, Homo Literatus é uma palavra latina. Nerd é uma palavra inglesa que migrou para todas as línguas, né, praticamente de hoje. Pô, então é assim, o delírio nerd, digamos, as viagens nerd nas análises, no bom sentido aí, certo? Então esse é o contexto de circulação, é justamente na internet. É a internet onde muita gente, lugar ao qual muita gente recorre para obter informações e guia, né, orientação sobre o entretenimento, pessoas interessadas em cultura atual, cultura pop, certo, pessoal? Vamos voltar aqui. Então, voltando ao texto 2, ao seu início, vocês observem aqui as outras questões que são postas. Por exemplo, nós vamos ver, eu já falei da finalidade, do contexto de circulação e a linguagem de seleção vocabular, tá certo? Ambas, tanto nessa crônica quanto na 4, você tem um grau digamos assim, o nível da linguagem é culto. Vocês vão ver que não é o nível informal. E isso também é uma semelhança entre os textos. Mas as outras questões pontuais são as seguintes. A linguagem é de nível culto, certo? Então, é de nível culto. Vocês observem que quanto à questão de objetividade e subjetividade,
Nesta daí, predomina a objetividade, quando ele começa, por exemplo, a Mariana, né? Ele começa aqui a adaptar uma obra e tudo, está com uma terceira pessoa. Mas lá no meio, lá mais na frente, quando você vê, estamos falando, certo? Ela já vai colocar a subjetividade, a presença do nós, que na verdade é ela. Nós estamos falando, é a Mariana, é a autora, tá certo? Então ele vai colocando isso. A, a valoração é uma valoração positiva. Vocês observam aqui como agradável, por exemplo, agradável acalento para os nossos olhos. É como se dissesse, essa série ela é um acalento, a gente gosta dela, como nós fôssemos ninados por ela, né? Que é o sentido de acalento. Ela nos enternece o coração, certo? E todo o vocabulário, as expressões, aí, os sintagmas nominais, belíssima fotografia, né? Nossos olhos, o traço de subjetividade aí, então ela vai mesclando, né? Ela vai mesclando a objetividade de uma resenha, quando apresenta juízos que são técnicos, até às vezes técnicos, né? E quando dá as informações factuais, como o número de cópias vendidas e tudo, mas ao mesmo tempo traz na sua a parte subjetiva. Ela tem que ser subjetiva, de fato. Ela tem que dar de maneira objetiva fatos, mas os seus juízos são escolhas, são valorações positivas, negativas ou até às vezes os dois. Nessas daí, tanto nessa quanto na outra, na demais, na de Machado de Assis, o que você tem é uma valoração positiva o tempo todo. Essa valoração positiva ocorre em várias estruturas linguísticas. Quando você tem aí, por exemplo, sucesso imediato, aqui ó, sucesso imediato no Canadá e assim por diante, tá certo? Altíssima qualidade é outra expressão usada, belíssima fotografia, e aí ele vai pontuando, drama denso e atual. O que é um drama denso? É um drama que não é aguado, que ele tem qualidade, tem densidade, muitas questões ao mesmo tempo sendo trazidas aí, certo? Aqui, ó, sejamos realistas, o traço de subjetividade aí, e essa valoração é sempre positiva, né? Então sempre vai sendo positiva. Outras expressões aqui, novela bem escrita, o sintagma nominal, quando diz assim um drama bem atual, aí bem atual, é adjetival, e assim, é adjetival, tá certo? Então aí eu vou apenas marcar algumas coisas, por exemplo, a palavra bucólico aqui é uma palavra um pouco técnica de literatura, altíssima qualidade, já falei, tudo leva a mostrar que a ideia é fazer o leitor realmente ler a crônica, certo? Ler não, nesse caso aí, assistir e talvez até ler o livro no qual se baseia, porque ele termina dizendo aqui no final, ó, né? Indica até a editora que está lançando o livro em que se baseou a série. Portanto, essa daqui é altamente positiva. É uma crônica que tem a finalidade de fazer você querer assistir a série, talvez até você querer o livro, né? Querer ler o livro. Tem um vocabulário culto, um vocabulário da atualidade atual, circula num contexto, né, de internet, então é hoje onde as pessoas. Você sabe que os jornais escritos estão fechando, muitos deles, jornais antigos como o Jornal do Brasil, tudo não existe mais em forma impressa. Por isso que a gente tem aí essa excelente, aliás, muito bem escrita, né? E vocês vão ver que a outra também vai na mesma linha, a seguinte, né? Só relembrando aqui as questões, tá certo? E eu estou pontuando rapidamente para vocês terem uma ideia. Vocês não querem esgotar, não é? Vocês não vão fazer um tratado de mestrado, não é para vocês escreverem aí em algumas linhas, certo? Isso daí, como um treino, né, para vocês. Depois vocês terão no AVA exercícios complementares, vou falar adiante. Aqui a de Machado de Assis também, o texto 4. Ó. Veja o próprio título, uma narrativa machadiana para os entendidos machadianos. A gente sabe que quando se fala de machadiano, não é de Machado da esquina, seu Machado da padaria, nem seu Machado do açougue. É de Machado de Assis. Quando se fala em machadiano, faz parte desse, né,
refere-se a esse maior escritor da nossa história. Tá? E é o Sérgio Léo também. Gostei, já vamos tornar um leitor do Sérgio Léo. Observe muito bem como ele pontua aqui a introdução muito bem feita. Tá? A introdução muito bem feita. Aqui, ó. Tranquilamente, dá as informações básicas sobre a obra, situa a obra, tá? E já avança aí para o resumo da obra, tá certo? Ela tem também um contexto de circulação idêntico que eu já falei, uma finalidade idêntica, que é fazer o leitor, divulgar a obra e fazer o leitor desejar fruí-la. As marcas e expressões que denotam a objetividade. Esse aí tem, sim, ele começa a obra alienista e tal. Mas quando ele já começa, é muito mais que a história, isso já é um juízo subjetivo. Ou seja, ele está dizendo, olha, ele vai além disso. É um juízo subjetivo. Tá? Então, é uma mescla, sendo que você deságua na subjetividade, certo? Você começa, você dá informações objetivas, mas sempre vai desaguar na subjetividade. Sempre, olha, essa subjetividade faz com que ele valore positivamente a obra, veja assim, é exemplar, tá certo? Exemplar aqui na terceira linha. Ele usa um vocabulário, teoria literária, narrador na terceira pessoa, aqui ó, narrador na terceira pessoa, novela, todo um vocabulário da teoria literária mesmo, gênero conto, né? Então ele mostra que alguém realmente do ramo das letras, tá certo? Ele vai pontuando isso muito bem. E a valoração dele também é positiva, é altamente positiva, assim como a crônica anterior da Mariana Rio, creio. Né? Mariana Rio sobre a série. São obras que eu realmente recomendo, né? Recomendo para vocês. Tá, e aí no segundo parágrafo vocês têm aí ele já continua no crítico, né? Ele vai pontuando ali, ele rapidamente já situou, tá? Já deu a data, o ano que publicou. Se trata de Machado de Assis, não precisa dizer muito mais sobre qualidade, mas ele diz e ele aprofunda, tá certo? Sobre um cientista louco, um psiquiatra que resolve fazer estudos e começa a aprender em Itaguaí, uma cidade do Rio de Janeiro, e ele começa a encontrar loucura em tudo. Até que ele começa a querer prender a cidade. É muito interessante, certo? E eu dou spoiler mesmo porque isso daí você já deveria saber. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vejam que o vocabulário avança. Tom farsesco é uma expressão, sintagma nominal. A farsa, né? Que é um tipo de... É um gênero literário em que você tem a crítica aos costumes e o humor. Né? A crítica derrisória, destrutiva e humor. E ele avança aí, né, para as próprias citações aqui, ó, nem bonita nem simpática, que é uma viúva em que ele se casa, que é totalmente assim, sem nenhuma sem nenhum critério que normalmente leva as pessoas de normalidade. Ele escolhe a mulher apenas pelas medidas de um quadril e tal, independente dela se era feia e se ela era agradável. Entendeu como é? Ele queria ter filhos robustos, né? Constituição anatômica e fisiológica robusta dela é porque ele quer ter filhos fortes e saudáveis. E na verdade ele transforma a vida dele e dos outros num inferno. Né? Sempre esse vocabulário aí de conto e tudo, fazendo com que a gente queira ir embora. Quando ele diz assim, sem esgotar a riqueza do conto machadiano, ou seja, ele diz que o conto é rico, tá certo? Ele tem um vocabulário muito bom, né? Teorias conspiratórias, que é um tema muito em voga hoje, teorias conspiratórias do povo desinformado, né? É alguém que está escrevendo sobre um texto de séculos, mas que é bem antenado, né? Ele faz, sempre existe isso no bom resenhista. Ele puxa para o seu tempo, puxa para as questões que interessam a sociedade como um todo. Por toda essa riqueza, o que é que você tem que fazer? Você tem que responder a essas perguntas, né? Queiram realmente fazer, né? Quem não fizer vai sair perdendo na sua própria preparação, mas é basicamente isso que a gente tinha como apontar os caminhos para que vocês possam seguir sozinhos. Tá? Então, como exercício complementar, nós remetemos ao AVA, certo? AVA. Então, deixo aqui
para que vocês entrem e façam o conteúdo. Tá, pessoal? Ficamos por aqui com o nosso abraço, certo? E na próxima aula nós continuaremos com o nosso assunto resenha crítica.